Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um conteúdo da nossa semana, tá bom? E hoje a gente está lá no capítulo 17 com congruência de triângulos, tá bom? Lá na página 50, tá? Para darmos continuidade ao nosso material, certo? Então, na página 50, congruência de triângulos, temos aí, né, algumas representações. Vamos fazer uma breve leitura aqui do nosso material, tá? Primeiro, o triângulo é uma figura que apresenta certas características únicas. Quando pensamos em todos os polígonos e de todos os triângulos existentes, o equilátero pode ser regular, mantém muitas de suas propriedades quando aplicamos casos de simetria. Posicionando um triângulo equilátero recortado em uma folha de papel em frente a um espelho, a figura refletida será exatamente igual. 2. Se imaginarmos um ponto P bem no centro desse tipo de triângulo e girarmos a figura em 120 graus, a posição final será exatamente a posição inicial. 3. Considerando ainda o mesmo recorte de papel na forma de um triângulo equilátero, quando deslizamos no plano em um sentido, sua forma se mantém. Há outros triângulos com características diferentes que podem se comportar de maneira diferentes quando aplicamos um caso de simetria. Nesse capítulo, falaremos sobre os triângulos e muitas de suas características e elementos, além dos casos de simetria, tá? Então, simetria, iremos trabalhar 3 casos, que são ele: reflexão, translação e rotação, tá? Os casos de simetria existentes, como os exemplos mostrados na página anteriores, para um simples triângulo, né? Tem como base técnicas chamadas de transformações isométricas. Nesses processos de transformações, encontramos a oportunidade de obter e verificar figuras simétricas, tá? De maneira geral, a simetria ela pode ser entendida como a preservação de uma forma com base na transformação por meio de um ponto, uma reta ou um plano. Nesse contexto, a simetria é obtida de uma forma preservando-se, assim, suas características, tais como ângulos, comprimentos de lados e distância, entre outros, tá? Considerando os tipos de transformações isométricas, podemos destacar 3, que são elas: reflexão, translação, para fechar, rotação, tá? A seguir, detalhamos cada um dos casos. Então, ele vem aí primeiro com o caso de reflexão, tá? Talvez um caso mais comum de simetria esteja na reflexão obtida por uma imagem em um espelho. Até a gente mesmo aqui posicionado para um espelho, a gente está fazendo um caso de simetria de reflexão, tá bom? Cuja superfície representa nessa situação um plano. Seja em um espelho fabricado pelo homem, seja em um espelho d'água formado na superfície de um lago ou um rio, em condições ideais, tá? A imagem nele projetado gera 2 imagens idênticas, porém em posições invertidas. Por esse motivo é chamado de simetria por reflexão, tá? O material de vocês aí tem um exemplo de uma simetria de reflexão, tá bom? Na próxima página, da mesma forma, ele mostra aí um passo a passo de como realizar uma simetria de reflexão, tá? Continuando aí, o segundo seria translação. Então, na translação, temos a transferência
de uma imagem para outra parte de um plano, sem com qual a gente altere as medidas e a forma. Quem costuma fazer desenhos de observação, né? Se a gente tentar fazer a mesma coisa, considerando a mesma medida, apenas tirando de um lugar, fazendo em outro, isso aí a gente pode considerar uma simetria de translação, tá? O material de vocês, ele tem aí justamente a representação da letra F. Fez uma representação de um desenho, posicionou em outra parte, todos de mesma medida, todos de mesmo tamanho, considerando uma simetria de translação, tá? Para fechar essa parte de simetria, vem aí a de rotação, tá? A simetria de rotação, como o próprio nome diz, ocorre quando a figura toda gira em torno de um ponto, que pode estar dentro ou fora da figura e coincide, nesse caso, com a própria figura, né? O exemplo maior que a gente pode relembrar é a hélice de um ventilador, né? Ele faz essa simetria de rotação e, se a gente observar, ele tem justamente esse ponto aí como centro, fazendo esse movimento circular. Tá bom, pessoal? Então, essas três partes aí dá início ao nosso conteúdo para que a gente possa chegar realmente aos casos de congruência de um triângulo, tá bom? Que são eles. Vamos lá fazer a leitura do nosso material. O termo congruente está associado à mesma medida. Essa palavrinha já é bem social com a gente aqui, né? Congruência, mesma medida, tá? Assim, quando dizemos, por exemplo, que um polígono regular tem lados e ângulos congruentes, estamos dizendo que seus lados têm as mesmas medidas, tá? Bem como seus ângulos. Nesse caso, sendo um triângulo equilátero, um polígono regular, né, com seus lados e ângulos, tem mesma medida. Entretanto, quando dizemos triângulos congruentes, estamos comparando dois ou mais triângulos com seus respectivos lados e ângulos, tá? A ideia nesse caso é um pouco diferente e tem como base o conceito em destaque a seguir. Em geometria, quando dois triângulos têm lados correspondentes congruentes e ângulos correspondentes também congruentes, eles também são chamados de triângulos congruentes, tá? Uma maneira de verificar se dois triângulos são congruentes é aplicar um dos três casos de simetria. Quais foram eles? Que a gente acabou de estudar aqui, tá? Reflexão, translação ou rotação. Se ao aplicar um dos casos de simetria, as figuras forem sobrepostas, então os triângulos são congruentes. Isso em cima do triângulo, a gente pode aplicar esses três casos aí. Se a gente observar que ele refletiu na mesma imagem, estamos trabalhando em cima de um triângulo semelhante, tá? Então ele traz aí três exemplos também no material de vocês, cada um deles aplicando um dos casos. Reflexão, translação, na próxima página apresentando um exemplo de rotação, tá? Mas agora iremos falar dos casos, né? Que são eles, tá? L a L, tá? Próximo caso é o que a gente chama de A, L, A, L, 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 tá bom? E para fechar com L, A, O minúsculo aí, tá bom? Então, qual seria esse primeiro caso, L, A, L? Já está dizendo aí, seria o caso de congruência correspondente a lado, a ângulo e lado, tá bom? Se dois triângulos ele tem dois lados e um ângulo compreendido entre eles, respectivamente congruentes, então os triângulos são congruentes. Na imagem aí do material de vocês, a gente tem essa figura aí, tá? A, ângulo B, é um triângulo ABC, tá?
Mostrado mais um exemplo aí com um triângulo MNP. Então a gente já consegue perceber, pessoal, né, que esse ângulo A, aqui esse ponto A corresponde ao ponto N, que esse ângulo B corresponde aqui a N e que esse ponto C corresponde ao ponto P, tá? Tanto é que ele traz aí que AB, né, é congruência a MN, que o ângulo B é congruente ao ângulo N, assim também o lado BC é congruente ao lado NP. Com isso, os dois triângulos, como ele traz aí, triângulo ABC, é congruente ao triângulo MNP, tá? Uma observação aí só para que a gente possa relembrar essas letras, ele traz aí o símbolo, né, que é o triângulo, é utilizado para designar a palavra triângulo, tá? E a simbologia, tá bom? Essa aqui é a simbologia de congruência, tá bom? Só para a gente ficar social com essas palavrinhas aí. Por isso que ele é considerado um triângulo congruente. A gente consegue observar nitidamente na figura, tá bom? Passando adiante, temos aí o caso LAA, que é ângulo, lado e ângulo, tá? Se dois triângulos têm dois ângulos internos e um lado compreendido entre eles, respectivamente congruentes, então os triângulos também são congruentes, né? São uma representação bem simples aí do material, tá? Vértice A, B e C. Eu estou mostrando, né, que esse meu ângulo aqui, N, é igual a B. Esse meu ângulo P é igual a C. Assim também como essa minha vértice M é igual a minha vértice A, tá? Super tranquilo aí. Caso LLL, ou seja, lado, lado e lado, tá? Se dois triângulos têm os três lados respectivamente congruentes, então eles são congruentes. Triângulos de mesma medida, tá? De mesma medida. Se eu peço lá no exercício, tá? Deixa eu só fazer essa representação aqui rapidinho. Se lá no exercício você tem um triângulo com medida 3, 4, 5, né? Só um exemplo aí. A gente vai fazer um congruente usando as mesmas medidas, os mesmos lados, tá? Para fechar essa parte aí inicial, ele tem o caso lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Lado, ângulo e ângulo oposto. Então, vamos lá? Se dois triângulos têm dois ângulos internos em um lado oposto a um desses ângulos, respectivamente, eles são chamados de ângulos congruentes, tá? Então, uma representação B, A, C, ele traz aí da mesma forma AC, né? É congruente ao lado MP, assim como o ângulo C é congruente ao ângulo P e o ângulo B é congruente ao ângulo N, tá? Observação: em qualquer um dos casos, a posição em que os triângulos se apresentam em um plano não influencia a congruência, tá certo, gente? Então, ó, a gente encerra a nossa aula de hoje com essa parte inicial de congruência, tá? Teremos os exercícios para testar o nosso conhecimento aí, tá bom? Qualquer dúvida que surgir, estou à disposição para ajudar cada um de vocês, tá bom? E nos encontramos na próxima aula com mais um conteúdo aí da nossa semana. Um abraço em cada um de vocês e até a nossa próxima aula.